Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou reler o verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Vamos novamente reler todos juntos. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o Teu nome através das nossas vozes nesta noite. O coral, os irmãos que cantaram em especial. Todos eles, ó Deus, levantaram as suas vozes, dando glória ao Teu nome, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E, ó Deus, agora que temos a Tua palavra aberta diante de nós, carecemos, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Muitas são as armadilhas deste mundo, e o Senhor bem tem nos instruído sobre elas. Muito é o esforço do reino das trevas, a fim de liquidar com a pregação da Tua palavra. Mas, ó Deus, assim como fizeste com Elias, Tu tens mantido neste tempo homens fiéis ao Senhor e à Tua palavra, a fim de proclamar a este mundo a Tua verdade. Nós agradecemos pelos irmãos que estão estudando no Instituto Bíblico Maranata. Abençoa cada um deles e reveste-os, ó Deus, da Tua capacitação, para que não desanimem, mas, ó Deus, a pregação seja algo a incendiar o coração deles. Que eles, ó Deus, sintam-se não somente preparados, mas dispostos, apaixonados, ó Deus, pela proclamação da Tua verdade. Abençoa-os, ó Deus, é o que nós Te pedimos. E abençoa-os a todos nós nesta noite, com a Tua palavra que rogamos. Em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então o texto nos diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo é bem claro no sentido qual Deus está chamando a igreja a pregar. A tempo ou fora de tempo. As pessoas vão ouvir, pregue. As pessoas não vão ouvir, pregue. As pessoas virão para ouvir a mensagem, pregue. As pessoas não virão, elas não desejam ouvir, continue pregando. O objetivo da igreja é proclamar a verdade que Cristo é o Salvador, até que Cristo, então, o próprio Senhor Jesus, venha buscar a sua igreja e levá-la ao lar. Até esse dia, pesa sobre a igreja e sobre os homens a qual Deus tem chamado a pregação do Evangelho, mas pesa sobre todo cristão a proclamação da verdade. Prega a tempo e fora de tempo é algo que diz respeito a mim e a você, a todos nós, irmãos. A proclamarmos o Evangelho de Cristo sempre, em todo o tempo. Na segunda carta a Timóteo, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia comigo. Ou melhor, 2 Tessalonicenses, desculpem. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Irmãos, eu estou confundindo hoje. É 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Desculpem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Paulo fala sobre a exortação que ele fez à igreja em Tessalônica. E por que Paulo estava fazendo aquela exortação? Porque Paulo, ele enfrentou também, como nós enfrentamos, as hostes malignas que pelejam contra a pregação. Paulo também enfrentou extensa atividade do reino das trevas, procurando liquidar tanto o ministério dele de pregação, quanto o ministério da igreja de proclamar a verdade do Evangelho. No caso específico aqui, os judaizantes levantavam a sua voz contra Paulo, procurando desmoralizá-lo diante das pessoas, a fim de que ninguém desse ouvidos à mensagem proclamada por ele. O que Paulo faz aqui, diante do fato que, se ele estava pregando o Evangelho, haviam dezenas talvez de outros pregando um outro Evangelho, mercadejando a palavra de Deus, agindo claramente como impostores, como obreiros de falsos milagres,
como propagandistas de falsos cultos, de religiões misteriosas e como comerciantes da religião e do evangelho. Paulo enfrentou isso também. Quando você olha para aquilo que Paulo enfrentou em Tessalônica, você pode comparar e fazer uma metáfora com aquilo que nós enfrentamos hoje. Para cada pregador do evangelho, existem quantos que estão mercadejando o evangelho. Para cada verdadeiro pregador da verdade de Cristo, existem quantos pregando aquilo que não é Cristo, não é a mensagem da cruz, não é aquilo que Deus mandou falar. Eu não sei dizer quantos, mas a mim parece que no nosso tempo nós temos muito mais mercenários evangélicos do que pregadores evangélicos. O nosso mundo está na situação que se encontra, o nosso país está na situação que se encontra, o nosso estado está na situação que se encontra, Goiânia está na situação que se encontra, porque são poucos os que pregam a palavra. Ou seja, o mundo passa uma dieta rigorosa contra a palavra de Deus. Quando Paulo enfrenta esses que estão mercadejando o evangelho, ele sabe muito bem o que ele está enfrentando. Observe só o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 11, versos 12 a 15. Ele diz assim: mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião àqueles que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Observe então o que ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele completa: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Observe o que Paulo está dizendo. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o que ele faz com seus servos? São transfigurados em ministros da justiça. E Paulo diz ali, em obreiros fraudulentos, em falsos apóstolos do Senhor. Notem que já Paulo se referia a isso, a falsos pregadores pregando aquilo que não é o evangelho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Notem bem o que Paulo está dizendo: recebido de nós a palavra da pregação de Deus. E ele diz, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que está operando em nosso meio. Por isso, então, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2:3, que a nossa exortação, e a palavra exortação aqui é muito importante. A palavra exortação é quando um comandante chama os seus soldados à guerra. É quando o seu comandante está encorajando, é aquela última palavra antes da batalha. Aquela palavra de encorajamento, aquela palavra de direção. E Paulo está dizendo, olha, eu vou dar-lhes uma palavra de direção quanto àquilo que está acontecendo nesse mundo, para que vocês também batalhem juntamente comigo pela fé que foi entregue aos filhos de Deus. Irmãos, o Evangelho é algo muito importante. O Evangelho é inegociável. Não fosse o Evangelho, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a salvação que temos hoje. Nós não seríamos abençoados como somos hoje. Não há aquilo que tudo temos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos sem o Evangelho. Não há salvação de alma sem o Evangelho. Não há vida plena do Espírito Santo sem o Evangelho. Não há verdade sem o Evangelho. Tudo o que temos é o Evangelho. Se perdemos o Evangelho, perdemos tudo. Então nós não estamos numa guerra por algo que pode ser cambiado, trocado. Nós estamos numa guerra por algo que não podemos perder. A mensagem do Senhor é essencial à igreja. A mensagem do Senhor é o maior bem que a igreja possui. E é o maior bem que eu e você possuímos. Nem a nossa vida vale mais do que a mensagem do Senhor. Creia nisso. O pastor hoje bem falou sobre os mártires e sobre Policarpo. Policarpo deu a sua vida, ofereceu a sua vida em sacrifício, porque ele cria na mensagem do Evangelho. Antes a sua vida do que
a mensagem do Evangelho. Eu quero falar algumas coisas sobre este pregues a palavra, sobre essa mensagem do Evangelho. A primeira coisa que eu quero dizer é que a pregação tem por base a verdade. Por que a pregação é tão importante? Por que pregar o Evangelho é tão importante? Porque a base do Evangelho é a verdade. A verdade é inegociável. A igreja não negocia a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não está à venda. A verdade do Evangelho não pode ser trocada. A verdade do Evangelho não pode ser mudada. A base de tudo aquilo que a igreja é que a pregação tem por base a verdade. Nós não pregamos uma fábula, não pregamos uma história da carrochinha, não pregamos uma história inventada por homens. Deus deu a sua verdade na sua palavra e a igreja prega a verdade que está na palavra. Não há outra razão para a igreja existir, a não ser pregar a verdade da palavra. A mensagem do Evangelho está baseada na verdade, e Paulo assim diz no verso 3, porque a nossa exortação não foi com engano. Paulo está falando da base sobre a qual a mensagem se estabelece, qual a base que dá autoridade à mensagem. A palavra engano é a palavra seduzir, é a palavra fazer errar, é iludir por meio de um embuste. O Evangelho não está baseado em embuste, o Evangelho não está baseado em mentira, mas na verdade. Sabe como essa palavra embuste é usada? Mateus 27:64 a usa da seguinte forma. Observe bem, quando Jesus é sepultado, o que os discípulos, os judeus dizem então? Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. Então ele diz, e assim o último erro, o último engano, o último embuste será pior do que o primeiro. Ou seja, a palavra embuste significa isso, uma história inventada, não é uma história verdadeira, é algo inventado, uma história realmente criada. Efésios capítulo 4, verso 14 diz, observe bem como Paulo fala, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então ele diz, pelo engano, pelo erro, pelo embuste dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui estão os falsos profetas que falamos nessa manhã. Homens que estão fraudulando a verdade e não pregando com base na verdade. Como isso se aplica à pregação do Evangelho? Observe bem o que diz 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Diz da seguinte forma, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. O Evangelho não é uma fábula. O que é uma fábula? Chapeuzinho Vermelho, Saci Pererê, qualquer história infantil, criada com o objetivo simplesmente de criar uma história inventada, uma fábula, algo que não é real. O Evangelho não é baseado em fábulas, mas é baseado num fato real. Por isso, então, que 2 Timóteo capítulo 3, os versos 3 e 4 dizem, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, preste atenção, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sabe por que há lugares vagos na igreja hoje? São poucos lugares, mas há lugares vagos. Porque essa igreja não proclama fábulas. Essa igreja prega a verdade. Se nossa igreja proclamasse fábulas, não haveria lugar aqui para vocês sentarem. Se essa igreja proclamasse histórias inventadas, mitos, lendas, o mundo viria aqui para dentro. Mas é porque a igreja prega com base na verdade que as pessoas não querem ouvir. Claramente o texto está dizendo que eles fecham os seus ouvidos à verdade e eles se voltam às fábulas. O homem prefere ouvir história da carrochinha do que ouvir a verdade do Evangelho sobre ele, sobre o céu e sobre Deus. Ele não quer ouvir a verdade. O ser humano não quer ouvir aquilo que Deus tem a lhe dizer. E o que isso aponta para nós então? A pregação do Evangelho é baseada na verdade. Por isso nenhum pregador pode basear a sua mensagem em qualquer experiência extraordinária que ele tenha tido. Sabe o que eu tenho observado nos nossos dias? Pregadores têm baseado a autoridade da sua mensagem em pseudo-experiências que tiveram, em visões, em sonhos, em experiências místicas.
Alguns têm baseado a sua autoridade, a autoridade da pregação do Evangelho, no fato que foram arrebatados ao terceiro céu, ou que desceram ao inferno, ou que Jesus pessoalmente apareceu a eles. A Bíblia diz que a verdade não é baseada em fábulas. Existe um homem na palavra de Deus, existe um homem que realmente teve a experiência de subir ao terceiro céu. Ele diz assim, em 2 Coríntios 12, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo está falando dele mesmo, mas Paulo jamais usou essa experiência para estabelecer a autoridade da sua verdade ou da sua pregação. O que nós estamos vendo hoje são pregadores contando histórias fantasiosas, incríveis, extraordinárias, histórias que chamam a atenção do povo. E o povo ainda diz amém. É verdade. O povo diz amém, é verdade, para fábulas, para histórias inventadas. Mas o povo não quer dizer amém, é verdade, para a verdade do Evangelho. Estamos vendo hoje um show de horrores na pregação, sendo baseada não na verdade de Deus, mas na experiência de homens. Irmãos, a igreja não negocia a verdade. A igreja não negocia a verdade da pregação de forma alguma. A pregação tem por base a verdade. Em segundo lugar, a pregação tem compromisso com a verdade. A pregação da palavra de Deus tem compromisso com a verdade estabelecida por Deus. Paulo diz assim, porque a nossa exortação não foi estabelecida com fraudulência. O que é fraudulência? É qualquer tipo de ludíbrio, de truque, de astúcia maligna. E vem de um verbo que significa enganar usando uma armadilha. E sabe qual palavra básica que ela é traduzida? Isca para peixe. Está dizendo que a palavra não é pregada como uma isca. Ela não precisa de isca. Ela é usada assim no Novo Testamento. O mesmo texto que eu li de Efésios diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então ele diz, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, usam de fraude. O texto que lemos em 2 Coríntios diz, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, usam de fraude na pregação do Evangelho. Romanos capítulo 16 diz assim, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-os deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Suaves palavras. Forma mais prática que se tem usado em relação a isso, a enganar as pessoas com isto, é exatamente essas suaves palavras, palavras amigáveis, palavras insinuantes para enganar o coração dos simples. O Evangelho tem como compromisso a verdade. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Aqui Paulo bem disse que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. O engano e a armadilha que são usadas aqui não têm compromisso com a verdade. E nós podemos aplicá-la da seguinte forma. Quando Eva foi tentada no Éden, como a serpente conversou com ela? Como a serpente, então, veio aos ouvidos de Eva para dizer ao coração dela? Veio com suaves palavras e lisonjas. Não veio com a verdade. Veio com palavras agradáveis aos ouvidos, não veio com palavras que realmente eram a verdade de Deus. Não veio com palavras que realmente expressavam a verdade de Deus, mas com suaves palavras que enganam, com suaves palavras que deturpam a verdade. E foi assim que ela fez. Por que o pregador tem que ter compromisso com a verdade? Porque visa agradar a Deus em primeiro lugar. Porque ele não pode agir como a serpente no Éden. Porque, em primeiro lugar, aquele que prega a palavra visa agradar a Deus. Observe o verso 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho vos fosse confiado, assim falamos,
não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. A pregação da verdade tem uma característica: ela não é feita para agradar aos homens, mas agradar a Deus. E Paulo diz assim na carta aos Efésios: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia nunca disse que ouvir a verdade é agradável. A Bíblia nunca disse que ter compromisso com a verdade é fácil. A Bíblia nunca disse que uma igreja que tem compromisso com a verdade seria louvada pelo mundo. A Bíblia jamais nos disse, ou jamais nos enganou, dizendo que as pessoas nos elogiariam os pregadores e a igreja, porque a igreja tem compromisso com a verdade. Existe uma tentação carnal de agradar as pessoas. E muitos têm caído nessa tentação. Ao invés de proclamar a verdade, as pessoas estão ocupando o púlpito, infelizmente no nosso país, na nossa cidade, para falar aquilo que agrada as pessoas. Para ser querido e amado, talvez até mesmo para receber algo em troca. Mas a pregação da verdade visa agradar a Deus. E observe o que Jesus diz em Lucas 6. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Às vezes, eu creio que acontece comigo, pastor Carlos, pastor Silval, pastor Rômulo aqui na igreja, as pessoas dizem assim: pastor, hoje o senhor bateu. Hoje o senhor deu uma chicotada em mim. Não, isso jamais, nenhum pregador sobe esse púlpito com esse desejo. Mas todo pregador que ocupa esse púlpito, ele tem o compromisso de falar a verdade. Nem sempre a verdade é agradável de ser ouvida. A nossa velha natureza, ela não gosta de ouvir a verdade. Mas quando ocupamos o púlpito, nós temos que ter compromisso com a verdade. Jamais pense que nós queremos magoar você, que nós queremos machucá-lo, que alguém contou para nós o seu pecado, ou nós queremos ridicularizá-lo, envergonhá-lo diante da igreja e dos outros. Nenhum pregador dessa igreja sobe para isso. Jamais um pregador dessa igreja vem ao púlpito para fazer uma coisa assim. Mas entenda bem, a verdade é como uma espada. O trabalho do pregador é empunhar a espada, usar a espada. Se necessário for, depois de introduzir a espada, torcê-la, para que então o Espírito Santo faça a obra. E o Espírito Santo só fará a obra se for pregada a mensagem da verdade. O Espírito Santo não usa mentira, não usa lisonja. O Espírito Santo usa a verdade. Para que Deus abençoe a mim e a cada um dos irmãos, cada um dos pregadores que ocupam esse púlpito, pregam a verdade. Porque só a verdade é usada pelo Espírito Santo. E só a verdade pode nos abençoar. Jamais se sinta atacado, constrangido ou magoado, não. Quando Deus está falando a sua palavra, Ele está falando a verdade para o nosso bem. O mundo não aceita a verdade, tanto é que 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E depois no capítulo 2, verso 14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por vezes pode vir que alguém que não conhece a Cristo vem à nossa igreja e ouve a mensagem. Ele ouve o apelo, ele não quer crer em Cristo. Ele sai daqui falando mal do pregador, falando mal da igreja. Jesus disse: ai de vocês o dia que falarem bem de vocês. Irmãos, a igreja é o último lugar onde um pecador tem que se sentir confortável. A igreja é o último lugar onde um pecador não perdoado tem que vir e sair alegre sem ter o perdão dos seus pecados. Não. A espada do Espírito há de trabalhar no coração deles. Em terceiro lugar, porque não tem como prioridade agradar aos homens. Não é a prioridade da pregação do Evangelho agradar aos homens. Então o verso 5 diz assim: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Eu quero bem que vocês entendam isso. Palavras lisonjeiras, palavras fiadas, conversa fiada, louvor excessivo ou insincero.
usado por aqueles que enganam mediante a eloquência, a fim de ganhar e explorar o próximo. O que são palavras lisonjeiras? Dizer quão grande e agradável é uma pessoa, mesmo quando isso não é verdade. Você ouve a palavra aqui nessa igreja, você ouve a pregação aqui. Talvez você visite outra igreja. Eu não sei como é a mensagem de outra igreja, mas Paulo usa um exemplo. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Sabe o que acontece? Vamos ser bem claros com o que acontece. A pregação da verdade machuca e dói muitas vezes. Ela precisa fazer isso. A minha teimosia exige que a Bíblia faça isso. A dureza no meu coração exige que a Bíblia trate duro comigo e duro com o meu pecado. Se ela não fizer isso, eu saio daqui feliz e pecando. Mas não, a palavra de Deus fala duro. A espada do Espírito entra e machuca, ela corta, ela faz discernir medulas e juntas, ela discerne os propósitos e pensamentos do coração. Ela tem que fazer isso. Mas você pode ter diante de você, em algum outro lugar, um pregador que use de lisonjas, que use aqui, como Paulo está dizendo, de suaves palavras, que elogie, que te dê louvor, mesmo que seja insincero. Sabe qual é o problema disso? Ele diz aqui, que essas coisas enganam os corações dos simples. Em Gálatas 4, Paulo diz, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Notem, nenhum pregador quer tornar inimigo dos irmãos por dizer a verdade. Paulo diz assim dos judaizantes, eles têm zelo, eles adulam, eles obsequiam vocês, não como convém. Paulo estava sendo rejeitado pelos gálatas, porque os judaizantes estavam seduzindo os crentes através da bajulação. Qual é o perigo do pregador, ao invés de dizer a verdade, começar a bajular os crentes? Sabe qual é o perigo? Ele começa a bajular, a elogiar. Todos nós, eu e você, temos necessidade de sermos elogiados. É uma necessidade natural nossa. Então eu e você gostamos de ser elogiados. Gostamos que se fale bem de nós. Gostamos que fale quão bom nós somos. Todos nós somos assim, não se preocupe, não é só você. Eu, você, todo ser humano é assim. Nossa natureza é essa. Quando a linguagem de bajulação vem crescer o nosso ego, aumentar quem somos, então nós nos inchamos. Somos orgulhosos de nós mesmos. Sabe qual é o perigo disso? É que tal mensagem não fala da real necessidade de transformação que o Evangelho requer. Não fala do seu real problema e nem da sua real necessidade. Eu e você temos necessidade da verdade e não de sermos bajulados. Venha para a igreja para ouvir a verdade, meu irmão. Não venha para a igreja para ser bajulado, para ser elogiado. Não é isso que a Bíblia faz conosco. A Bíblia realmente fala-nos a verdade com a espada do Espírito. A Bíblia fala conosco profundamente dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das coisas terríveis que fazemos. E ela faz isso para o nosso bem. Se o pregador começar a elogiar e bajular, ele vai esconder a real dificuldade do problema. É como um paciente chegar em estado terminal ao hospital ou pronto-socorro e o médico dizer, está tudo bem com você, não se preocupe. Se as pessoas vierem à igreja para serem bajuladas, elas estarão na mesma circunstância. Se elas vierem à igreja para serem louvadas e não para ouvir a verdade, elas estarão no mesmo caso. Deus é tão bom conosco, mas Deus é tão bom comigo e com você, que Deus quer que nós ouçamos a verdade. Deus é tão maravilhoso conosco, que Ele não nos esconde a verdade. Ele quer que saibamos a verdade e vivamos na verdade. Em terceiro lugar, a pregação visa o bem eterno do ser humano. No verso 5, Paulo disse, não houve um pretexto de avareza, ou seja, a pregação não é meio de enriquecimento. A pregação visa o meu e o seu bem. A avareza quer dizer o desrespeito pelo desejo dos outros, a fim de satisfazer seus próprios desejos, de ter mais e mais. É o desejo insaciável de ter mais a qualquer custo, mesmo prejudicando outras pessoas. Quando lemos hoje de manhã, na parte da manhã, sobre os falsos profetas, 2 Pedro capítulo 2, verso 3, disse assim,
E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Notem o que se tornou a pregação. Não mais a pregação da verdade, mas comércio. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Paulo diz assim aos Filipenses: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Notem bem que tipo de pregação a maioria desse mundo, creio eu, está ouvindo. De homens que só pensam em seu próprio ventre e pensam apenas nas riquezas terrenas. Paulo diz assim a Timóteo: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. A piedade não é causa de ganho, não. A pregação não visa o enriquecimento de ninguém. Se o homem quer ficar rico, que não venha ser um pregador. Se o homem quer enriquecer, que não seja um pregador. A pregação não enriquece ninguém. Materialmente, não. Pode abençoar-nos para que Deus então nos dê. Pode sim. Mas a pregação enriquece espiritualmente. Fala a nossa alma. A pregação não é meio também de engrandecimento humano. Paulo falou assim no verso 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Nenhum pregador pode ocupar o púlpito para buscar glória de si mesmo, a não ser a glória de Jesus Cristo. Observe como Jesus tratou disso. Em João capítulo 5, verso 41, ele disse aos fariseus: eu não recebo glória dos homens. Notem como Jesus é sábio. O pregador dos pregadores disse àqueles homens tão cheios de si: olha, não adianta me elogiar, eu não recebo glória de vocês. Jesus foi claro. No verso 44 ele disse: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Jesus agora os acusa. Vocês são o tipo de pessoa que busca a honra de vocês mesmos e não a de Deus. E no capítulo 12 ele diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Observe o que acontece com Paulo em Atos 14. Eu vou ler o relato inteiro. Diz assim: estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta de direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Notem que quando aqueles homens foram ser glorificados por outros homens, eles dizem: não, de forma alguma. Isso não vem de Deus. E eles terminam aquela situação dizendo: necessário que vocês se convertam ao verdadeiro Deus. Ele diz: não olhe para nós, olhe para Deus. Irmãos, quando alguém ocupa esse púlpito, ele não quer que você fique olhando para quem está aqui. Quem está aqui não passa de um instrumento, e um instrumento de barro. A mensagem nos leva a olhar para Deus e para o Senhor Jesus Cristo, e não para aquele que ocupa o púlpito. Jamais. Nós temos que sair daqui glorificando ao nosso Senhor, e não aos homens. Os homens são instrumentos, meros instrumentos. Você acha porque aqueles de nós que ocupam o púlpito são maiores que vocês? Vocês acham que nós não temos os mesmos pecados que vocês? Que não necessitamos de Cristo como cada um de vocês necessita? Nós não somos iguais, somos piores. Graças a Deus por isso. Porque toda a glória é de Cristo e não dos homens. A pregação, para terminarmos, é o meio de Deus para fazer conhecida a sua salvação. Olha o que Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Como Deus leva a salvação? Ele diz claramente, o Evangelho, a proclamação do Evangelho é o poder. A palavra poder aqui é a dinamite de Deus. Esse é o Evangelho. Então a pregação, ela tem como objetivo fazer conhecida a salvação de Deus. E Romanos 10,14 diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de que não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue. A história da igreja foi baseada 100% em pregação do Evangelho. Podem imitar a verdadeira igreja de Cristo, mas apenas a igreja verdadeira de Cristo tem como base a pregação do Evangelho, a proclamação da verdade de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos nós somos salvos pela pregação. Ninguém aqui foi salvo sem ter ouvido o Evangelho. Por isso que Deus valoriza a pregação e a pregação da verdade. Concluindo, 2 Timóteo, capítulo 4, como lemos, diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, jamais esqueçamos disso, Ele há de nos julgar e pedir conta de nós, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, que pregues a palavra. Essa igreja está aqui para pregar a palavra. Irmão, vem à igreja para ouvir a palavra. Vem à igreja para ouvir Deus. Vem à igreja para ouvir a verdade. Prepare o seu coração durante a semana em oração, em comunhão com a palavra de Deus. Vem à igreja desejoso, Senhor, fala comigo hoje. Me fortalece, me guia, me conduz, tira minhas dúvidas, dá força ao meu coração e à minha vida. Deus nos abençoa através da pregação da palavra. Deus valoriza a pregação da palavra. E pela pregação da palavra, almas são salvas. Quando essa igreja não pregar mais a palavra, o melhor é que nós fechemos essas portas e queimemos tudo isso. O melhor é que destruamos tudo isso, se tudo isso que está aqui, diante dos nossos olhos, não serve para pregar a palavra. Conheço irmãos que pregam debaixo de pés de manga, debaixo de bambus, em canoas em rios, em matas, em lugares ermos. Por vezes a audiência são 2, 3 que estão lá para ouvir, e eles pregam. Aonde a pregação da palavra de Deus está a presença de Deus. Não pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar deste mundo. Aonde Deus está, tem pregação. Então procure sempre a pregação da palavra de Deus e a proclamação da verdade. Como eu disse, por vezes a espada do Espírito nos machuca. E é necessário que seja assim, porque a palavra de Deus diz que são leais as feridas feitas por aquele que ama. Mas a palavra de Deus pregada é um meio maior de bênção e de edificação do seu povo. Lembre bem disso. Vamos fechar os nossos olhos. Pedir que a igreja esteja em oração nesse